No momento que a gente perder isso de vista, a gente perde a razão de ser como igreja. Então a gente não pode nunca jamais perder essa certeza e essa é a nossa esperança e a nossa razão de existir enquanto igreja. Enquanto igreja, eu e você precisamos lembrar sempre disso, porque o mundo precisa saber, eles precisam saber que Jesus Cristo vai voltar. E essa reflexão dessa noite surge mais uma vez, irmãos, naqueles momentos, todas elas, né? Momentos de pensamento, de reflexão mesmo. Hoje, mais uma vez, a cidade está numa outra festa, lá na outra praça. No dia 31 eu já vi no Instagram que vamos ter 4 bandas tocando aí, na outra praça, né? E a gente que está ali perto da praça, começa o incômodo muito cedo, e a gente começa, eu confesso a você, de novo eu vou falar nesse negócio, né? Mas assim, eu confessando a você uma coisa, a gente vai ficando ali, com o espírito perturbado, com o espírito agoniado, e vai, se não tomar cuidado, será chegando ao ponto de praguejar, né? De sair do sério, e aí a gente vai orando assim, porque é o momento que a gente fica ali, né, se preparando para meditar, né? Daniel saiu de lá quase 3 horas, e aí já tem o tema, disse, ainda, às vezes eu tenho, às vezes não, digo ainda não, quando chegar aí você começa a meditar, e aí não é concorrência por causa da perturbação, né? E aí começam aquelas coisas que, como músico, eu não chamo de música. E vou dizer, se você chamar de música, você está ofendendo quem faz música. Porque isso que tocam aí não é música. Eu não vou dar outro nome aqui, mas assim, deixa eu estou fazendo isso antes de ler o texto bíblico, né? E a gente vai orando, meu Deus, eu não quero receber nada, nem pegar uma direção para demonstrar a minha indignação. Porque às vezes a gente corre esse risco. Como homem de Deus, como mulher de Deus, como pregador da palavra, se eu vou hoje dar uma palavra, aí não é de Deus, não vem de Deus, é meu, é indignação, vou botar para fora, vou falar, fazer acontecer, mas aí eu fico pensando, como é que o Senhor, aí eu saio, sabe, eu saí pelo menos 2 vezes, eu fui para a esquina da padaria, eu paro ali, tem uma meia dúzia que já me conhece, do outro lado já olha, o que é que o pastor está fazendo ali, fica, acho que pensando, né? Eu fico observando, gente, eu fico observando o povo. Eu fico observando o que é que está acontecendo. E o povo está ali. A juventude está ali, mães estão ali, o pessoal está montando suas barracas ali, quem vai comercializar. E eu fico de cá olhando e a porcaria no ar, né? Aquela pornografia, aquelas linguagens obscenas nas coisas que estão tocando. E o povo está ali. E eu fico olhando se isso é verdade. É o que diz a palavra, e fico conversando com Deus, né? Deus, se eu estou assim indignado, o Senhor está vendo como é que está o coração, né? Do Deus que criou a humanidade, que criou o homem, a sua imagem e semelhança. E isso não é privilégio de Achuelo, isso é o mundo jaz no maligno, quem disse isso foi o apóstolo João. E aí Deus nos dá, de novo, vamos lembrar que Jesus vai voltar. Vamos lembrar que Jesus vai voltar. E a cada dia que passa, isso não precisa de muito esforço de inteligência para saber, a cada dia que passa a gente fica mais perto. A gente está mais perto hoje da volta de Jesus do que já esteve lá atrás, quando eu nasci. E eu podia, se fosse um daqueles que é incrédulo, né? Diz, já estou com mais de 55, ele não voltou ainda, agora vou chutar o balde. Ele não vem. Mas a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguém pense que ele está atrasado. Vamos ao texto, teremos um texto longo, mas você vai seguindo aí. Eu vou ficar aqui na minha versão, é a NVI, às vezes saem uns versículos diferentes ali, mas enfim, eu vou ficar aqui para que a gente tenha uma continuidade. Nós vamos ler Mateus 24, um dos textos clássicos, um capítulo clássico, que fala, todo crente precisa saber disso, certo? Textos que falam da volta de Jesus, Mateus 24, 2 Timóteo capítulo 3, né? Apocalipse, eu não vou nem mencionar, 2 Pedro 3, de 10 em diante, esses são os textos que falam, texto clássico que a gente tem que saber,
textos que falam da volta de Jesus. Vamos ao capítulo 24 de Mateus. Primeiro a gente vai ler de 1 a 8, depois a gente vai para o 36 até o 44, do 36 até o 51, é grande, né? E por fim, de propósito, eu deixei no final, 33 a 35. Eu vou repetindo aqui para você acompanhar. Mateus capítulo 24, de 1 a 8 inicialmente, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Era o templo de Jerusalém. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Aqui eu faço uma pausa e abro o parênteses. Laísa, você está aqui, o parênteses. Ele não deixou de existir. Para destacar o seguinte, irmãos, o que temos aqui, quem é que está interagindo com Jesus? A quem ele está dirigindo a palavra, a partir de agora? Aos discípulos, em particular. Porque às vezes, uma coisa que a gente precisa prestar atenção, como igreja, a gente fica muito ligado em avisar e anunciar para os de fora. Mas essa pergunta foi feita pelos discípulos, em particular, e a partir daqui, Jesus dialoga com os discípulos, respondendo a eles aquela pergunta que eles fizeram em particular. Ok? Eu parei para fazer essa observação para a gente seguir, porque nós estamos falando como igreja, não foi isso? Eu fiz a introdução, como igreja a gente não pode perder isso de vista. Isso aqui foi dito aos discípulos. Ok. Jesus respondeu, verso 4, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. Jesus afirmou que eles vão enganar. Jesus disse que muitos viriam em nome dele e enganariam a muitos. Não é uma possibilidade. Muitos estão sendo e continuarão sendo enganados. É a afirmação de Jesus. Não é uma hipótese, é uma afirmação. Tem muita gente sendo enganada por falso Cristo e falso profeta. 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Estamos bem nesse tempo, né? Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. E como você já me ouviu pregar nesse texto inúmeras vezes, início de dores de quê? De parto. A mulher que já pariu e o homem que é uma só carne com a mulher e participa mesmo do momento ali, sabe o que é? Dores de parto dores de parto começam espaçadas, dores de parto vão ficando mais próximas umas das outras, mais forte, contrações, né? Contrações com dor, mais espaçada, mais próximas, mais intensas, até que chega a hora do parto. E foi isso que essa linguagem que Jesus usou. As coisas que vão acontecer, que Jesus falava naquela época, não tenham medo. É necessário que isso aconteça. Para a criança nascer não tem que ter contração. Quando não tem, ela nasce também, mas é artificial, sim ou não? Ou o médico dá uma medicação para poder ter a contração, ou vai para a cesárea, porque não tem contração para nascer. Então, para nascer, para que Jesus volte, é necessário que as dores de parto aconteçam. O texto de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que a criação geme, como que com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Gente, eu nunca vi um momento, dias
onde esses textos são tão reais do que os dias que a gente está vivendo. A natureza está gemendo ou não? Eu nunca vi, em mais de 55 anos de vida, tanto terremoto. Hoje, esse ano, tem terremoto, tem enchente no Brasil, Rio Grande do Sul. Você não viu isso? Rio Grande do Sul, a terra tem enchente no lugar, depois tem uma seca extrema em outro lugar. Está tudo diferente, está tudo bagunçado. São os sinais, mas aí Jesus diz, não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas é o princípio das dores. Mas as contrações estão muito mais próximas. Sim ou não? O parto está para acontecer. Tudo isso será o início das dores. Versos 36 em diante. Quanto ao dia e a hora, que foi a pergunta que os discípulos fizeram, mestre, diz para a gente quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá do fim dos tempos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles, 39, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então começa a bater em seus conservos, comer, beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá, num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu disse que deixei 33 a 35 no final, e leio agora. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que Deus mesmo aplique essa sua palavra em cada coração aqui nessa noite, amém? Sabe uma coisa, um texto que sempre me provocou inquietação na cabeça, e eu fiquei ali, na minha Bíblia tem até as interrogaçõezinhas do lado aqui. Lá no capítulo 1 de Mateus, e aqui é só para a gente ficar pensando, veja gente, essa interpretação é minha, tá? E eu estou aqui só colocando, não é o que está exatamente ali na Bíblia. Mas quando termina a genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, lá no verso 17, depois de dizer todas as gerações, aí no 17 tem assim, capítulo 1, verso 17 de Mateus. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. E aí quando eu leio esse texto, quando eu lia, esse texto aqui,
Eu lhes asseguro, Jesus falando, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Eu disse, mas essa geração, já tem muitas gerações, né? De lá para cá. Mas e aí depois eu digo, é reflexão minha e é minha interpretação. Jesus estava falando de que geração? Da dele. E depois dele, não tem mais ninguém. Tudo começa nele e termina nele. Não tem mais contagem. É minha, viu gente? Licença para mim. Não vai dizer que, né, afirmar com certeza, mas eu deixo a sua reflexão aí. Porque foram citadas as gerações e agora a gente vive na era pós-cristã ou era cristã. É depois de Cristo, não tem mais nada não. Não tem mais nada, é só a volta dele. Então assim, quando Jesus disse, eu lhes asseguro, verso 34, eu lhes asseguro, é Jesus falando, eu estou garantindo, eu estou dando a certeza, que não vai passar esta geração, a minha, sem que todas essas coisas aconteçam. Estão acontecendo? Sim ou não? Sim. Estão acontecendo. E Jesus disse, não vai passar essa geração. E ele diz ainda, ele diz mais, o céu e a terra vão passar. E Apocalipse vai dizer, eu vi, João tendo a visão, eu vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pedro vai dizer, o dia do Senhor virá como ladrão, quando os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E Jesus afirma, o céu e a terra vão passar, mas o que eu estou dizendo vai acontecer. As minhas palavras não passarão. Amém? Amém. Hoje é dia daquela mensagem que a gente vai ficar refletindo. O ano está terminando, né? De novo. Está fazendo parte também das mensagens de final de jornada. Lidos esses versículos, ou lido esse texto, irmãos, eu já expliquei como foi que surgiu essa reflexão, como se originou. E aqui a gente tem, então, vamos pensar, a gente já pensou sobre isso, como foi nos dias de Noé. Eu já preguei sobre isso mais de uma vez, a gente foi lá no Gênesis para ver como foram os dias de Noé. Mas o que eu trago aqui é o texto de 2 Timóteo, é Paulo, é Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. E é fruto do meu olhar, da minha reflexão, de olhar o mundo. Sabe por quê? Porque como igreja do Senhor, a gente precisa estar olhando o mundo. A gente não pode estar desatento, viajando de cara para cima no mundo, não. A gente precisa estar olhando e lembrando do que diz a palavra de Deus. Para estar no estado de alerta. Para não se misturar. Para tomar posição. E aí você tem que lembrar. E quando você vai e olha determinados comportamentos, você tem que trazer à memória o que a palavra de Deus diz. E o texto de Paulo a Timóteo diz assim, saiba disto. Nos últimos dias, como é que está ali? Sobrevirão tempos. Só as mulheres, tempos. Só os homens, tempos. Terríveis. Nós, na minha visão, na minha ótica, nós estamos vivendo tempos terríveis. Absurdamente terríveis. Veja, gente, a partir do 2, os homens serão, vamos ali no texto comigo, para você participar e gravar, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O conselho, ele vai dizer no 5,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se afaste dessa galera. A não ser que você tenha maturidade, idade, espiritualidade, intimidade, autoridade, poder, unção, capacidade para influenciar, testemunhar, pregar o evangelho. Se você não se acha capaz, busque capacidade. Mas se não se acha capaz, siga o conselho que Paulo deu a Timóteo. Se afaste dessa galera. Eu lembro da ordem que Deus deu no jardim do Éden. E sempre que eu penso e falo disso, eu menciono desse jeito. Qual foi a ordem que Deus deu em relação a comer das árvores? Qual foi a árvore que ele proibiu? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, a mulher comeu. Por que ela comeu? Porque ela viu. E por que ela viu? Hã? Porque ela foi para perto. Se ela não tivesse ido para perto da árvore que Deus proibiu de comer, ela não tinha sido tentada pelo olhar, porque a árvore, a Bíblia não mente, e a Bíblia diz que a árvore era agradável, o fruto, aliás, era agradável à vista e agradável ao paladar, deu água na boca. Por quê? Porque ela viu. Por que ela viu? Porque foi para perto. Então, se você não se garante, você carrega um corpo carnal. Homem, você é carne. E você vai ver mulher nua. Meu irmão, se você é casado, você vai ver mulher nua se insinuando lá. Não vá, não passe perto. Ah, mas eu vou comprar pão. Tem uma padaria perto de sua casa em outro lugar. Vá para essa. Mas o pão de lá não é bom. Coma esse como seu culto, seu sacrifício vivo diante de Deus. Hoje eu vou comer esse pão queimado. O Senhor recebe. Ore, santifique, mas não vá. Não é simples. Eu falo assim, gente, porque a gente traz para a terra. A gente traz para o dia a dia. Fica negócio de espiritualizando, botando rodinha aqui, e asinha. Não! Coloque na sua experiência pessoal, na sua vida. Não vá, para que vai? Não atenda, para que atende? Não assista, para que está assistindo? Não maratone. Se vai pegar, vai pecar, chuta aquele laço, se afaste. O conselho de Paulo foi, olha, nos últimos dias, a humanidade vai estar assim. Que bom ter você aqui, Douglas. Cuidado, Douglas. Cuidado. Estou falando para ele, você sabe por quê, mas eu já falei para a igreja toda. Cuidado. Deus nos deu colírio para ver. Então a gente vê e se afasta. Mas assim estará a humanidade. Aliás, assim está a humanidade nos nossos dias. E é isso, gente. Isso vem porque aí eu fui para a esquina e olhei, meu Deus. Está como nos dias de Noé mesmo. E aí, eu nem falei, mas a gente está pensando sobre os alertas sobre a volta de Jesus. Alertas sobre a volta de Jesus. Primeiro deles, como está a humanidade. Jesus falou como nos dias de Noé. Nos dias de Noé era assim. Paulo escreveu a Timóteo e a gente está vendo que a humanidade está assim, um alerta. Preste atenção aos sinais. E aí os alertas começam. A gente pode observar os sinais
e olhar para os textos e identificar alguns alertas. O primeiro alerta que a gente identifica aqui, a gente vai tirar pelo menos 4 aqui, um alerta sobre a distração. Jesus alertou sobre a distração. E eu e você, como igreja do Senhor Jesus, porque Jesus estava falando para quem? Ele estava conversando com quem? Então o alerta foi para os discípulos. Claro que para eles iam disseminar, eles iam inaugurar a igreja, e Jesus estava instruindo. Então, dos versos 37 a 39, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aí você pode perguntar, mas como foi nos dias de Noé? Aí Jesus diz: nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia... Vai ter comida? Vai ter bebida? Que tipo de bebida? Capeta. Até o nome é bonito. Capeta, diabo, sangue não sei o quê, 10 segundos no inferno, essas coisas aí, vai bebendo. Do lado de cá, a gente tem comida? Tem bebida? Poxa, desde que o povo foi escolhido, que minha esposa que gosta dessa coisa, né? E aí no Pentateuco, quem vai matricular no Pentateuco tem um capítulo lá, uma lição que vai ser festas, as festas do povo de Deus. É um povo de festa, mas a gente não pode perder a noção. A gente precisa continuar festejando, a gente festeja hoje, a gente louva, a gente glorifica pela volta, a esperança da volta de Jesus. Mas o povo vivia comendo, o povo vivia bebendo, o povo casava, o povo se dava em casamento, e eu já disse, hoje não necessariamente, né? Não tem o casamento no cartório, não é exatamente casamento, mas vão aí na pegação. E quem está na pegação, não está na pregação, é na pegação, está pensando que Jesus vai voltar, está lembrando da volta de Jesus. Quem tomou umas 2 doses, está consciente e lembrando que Jesus vai voltar. Está pensando e sorria, você está sendo filmado. Deus está olhando para você. Essas pessoas não estão pensando nisso? No tempo de Noé, assim vivia a humanidade. Aí diz o texto, até o dia que Noé entrou na arca. E 39, e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou todo mundo. Assim vai acontecer na vinda do Filho do Homem. O povo estava distraído. A humanidade está distraída. Mas essa conversa que Jesus teve foi com quem? Então, igreja do Senhor Jesus, eu e você não podemos estar... Responda, IBC. Agora. Senão eu fico pensando que você já não está me acompanhando, então você está viajando aí. Mas é porque essa mensagem, o conteúdo de mensagens como essa é sempre denso, pesado, tenso mesmo. Porque assim como a gente falou do Natal, né? A gente corre o risco de se distrair com as luzes, com pisca-pisca, com panetone, com a ceia, com a confraternização, com o amigo secreto, com o amigo barra. E Jesus se perde. Aí a gente vai vivendo, vai se movimentando, vai consumindo, vai comprando, vai usando, ou não vai usando, vai comprando sem usar. E aí vai, o dia vai passando, vai trabalhando, vai fazendo hora extra, não dorme mais, é dia, é noite, é trabalho, é estudo, é concurso, é um bocado de coisa. E a volta de Jesus, a gente se passa. Então, Jesus deixou um alerta sobre a distração. Não podemos estar distraídos. E você, meu amigo,
que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que não embarcou na arca, hoje não tem mais uma arca, nem vai vir dilúvio. O que vai vir pela Bíblia é fogo. E a salvação é Jesus. Se você ainda não tomou a decisão, é hoje, viu? Ou então continue distraído. Vamos aos outros alertas. Tem um segundo alerta que a gente extrai do texto. Um alerta sobre seleção. Ou, se você preferir, um alerta sobre separação. Nos versos 40 e 41, Jesus continua falando e diz: olha, 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Próximo versículo. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. O texto quer dizer que onde tiver 2 pessoas, vai ficar uma. Não é isso que ele está dizendo? Indistintamente, se forem 2, um vai, outro fica. Não. Quem tem o nome escrito no livro da vida, vai. Quem é salvo, vai. Quem tem uma aliança com o Senhor Jesus, quem é marcado pelo sangue do Cordeiro, vai. Ele vem buscar os salvos, ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a sua noiva. Quem está aliançado? Quem vai aqui? Amém. Não vou perguntar quem não vai, que é feio, é constrangedor. Mas se você demorou, não levantou a mão, ei, pule para o lado de cá. O que Jesus está alertando aqui, e aí tem muita gente, a distração também entra aí, tem muita gente distraído e sendo enganado, dizendo e repetindo: Deus é amor e não vai deixar ninguém de fora. É o maior engano, uma das maiores mentiras, se não a maior, de Satanás. Porque hoje tudo é relativo. Aliás, desde há muito tempo, não tem nada demais. É a frase que não tem nada demais, isso não tem nada demais. Estamos vivendo os dias da inclusão. São palavras-chave: inclusão e diversidade. E a humanidade tem diversidade? Nessa igreja tem diversidade? Claro que tem. Nós somos únicos, diferentes uns dos outros. Esta igreja tem inclusão? Claro que tem. Tem gente de todo tipo, de todo nível social. Tem gente magra, gente gorda, gente preta, gente branca. Tem gente que tem faculdade, tem gente que não tem, tem gente... Então tem, mas a distorção diabólica que anda acontecendo por aí, nós estamos vivendo esse tempo. Então vai dizer: não, tem que incluir todo mundo. Aí eu faço sempre, quando eu estou abordando esse tema, Beth, que a gente estava estudando esse dia lá, e eu faço sempre essa pergunta: venha cá, eu quero aqui fazer uma pergunta sincera para você aqui. Você que é morador de Riachuelo e é crente, você quer todos os traficantes que tem, aqui tem, na cidade, aqui não, na cidade, você quer todos eles tomando café toda noite na sua casa? Não, gente, mas a gente tem que abraçar, tem que amar, todo dia. Eu estou dizendo o traficante que você sabe quem é, não é o que você não sabe ainda, mas aquele que você sabe, que é bandido, é traficante, é pedófilo. Você todo dia vai convidar ele, aí você é pai de uma menina ou de uma criança lá, todo dia ele vai tomar café na sua casa, sim ou não? Mas venha cá, e por que Deus, no céu de Deus, tem que estar todo mundo? Tem lógica isso? Qual é a lógica disso? Não, mas Deus não é como nós, Deus é amor, Deus abraça todo mundo. Tem muita gente enganada, Júnior. Aliás, a maioria que está indo para o inferno, que também não se fala mais nisso, não tem mais inferno, não tem mais pecado. De novo, eu disse de manhã, rasgue sua Bíblia, meu irmão, porque tem lá inferno. Aliás, nesse texto diz que vai para o lugar que tem ranger de dentes, choro e ranger de dentes. O lugar diz que onde o verme não morre. Está na Bíblia, mas não se fala mais. Céu, não, é alegórico a conversa. Se a gente começar a relativizar essas coisas como igreja,
Aí a gente vai flexibilizando, vai amolecendo a mensagem e vai caminhando, né? Que é um tempo disso também, flexibilização na disciplina, na educação, dentro de casa. Não tem mais, né? Vou entrar e sem entrar no mérito da questão, mas na psicologia moderna, aí tem uns memes aí, né? Olha a psicóloga que tinha lá em casa, aí o cara mostra um cipó. Lá na minha casa tinha um cinturão de couro cru. Depois você vê aí se vai ficar ou não, viu, Everton? Mas tinha um cinturão, ele era pretinho já, o negócio de couro não vai ficando pretinho, não. Depois ele era pretinho, pendurado num prego. Nome dele. Estou entrando na sua área, Laísa, mas tudo bem. É nessa área aí da psicóloga Jamila, eu procurei Jamila, que eu sempre interajo com ela. Mas foi usado. E é bíblico, né? A Bíblia não vai falar na vara. Aí a gente vai flexibilizando, vai ficando tudo sossegado, e a gente vai perdendo a noção que Deus é justo, que Deus, Ele diz, eu disciplino a todos aqueles que eu tomo por filho. Filho não tem disciplina. Então haverá dois lados. Haverá uma separação. Deus escolhe um povo para si, desde o Antigo Testamento. Vocês são minha possessão particular. E ele vai dizendo, não se comportem como os outros, não se comportem como as nações vizinhas, não cultuem como as nações vizinhas. Eu não quero que vocês adorem ídolos. Adoração para mim é exclusiva, eu sou o único, não existe outro. Sempre foi assim. E na volta de Jesus, também vai ser assim. Serão dois. Dois estarão deitados na cama. Um é crente, outro não é. Quem vai? O crente, o não crente fica. Mas é meu pai, ou minha mãe. Se ele não for crente, vai ficar. Seu irmão, sua irmã, seu sobrinho, seu primo, seu vizinho, seu colega, não é crente. Irmão, a igreja de Jesus precisa ter isso em mente para poder ter motivação para pregar. Né? Que é aquela história, uma vez salvo, eu já estou salvo, o resto que vá para onde quiser. E é assim. Então essa noção de que haverá uma separação, Jesus alertou, olhe, preste atenção, 2 estarão no campo, 2 homens estarão no campo, um vai, outro fica. 2 mulheres vão estar trabalhando no moinho, uma vai, a outra fica. Tem gente que vai e tem gente que fica. Quem está dizendo? Jesus. Está na minha Bíblia, está na Bíblia Ave Maria, está na Bíblia das Edições Paulinas. E aí, se quiser, tem o relato do trono, onde o rei e o pastor dirá aos que estarão à sua direita, vinde benditos de meu Pai. E a quem estiver à esquerda, as ovelhas que estiverem lá na esquerda, afastar de mim, malditos. Mas Senhor, eu cantei no coral, eu estava todo dia na igreja, eu estava... Apartar de mim, não conheço você, nunca nem ouvi falar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Houve um alerta sobre distração, um segundo alerta sobre seleção ou separação. E o povo está esquecido disso. Está pensando que vai entrar todo mundo, e não vai. Houve um terceiro alerta, um alerta sobre vigilância. Contrário de distração, né? Dos versos 42 a 44, portanto, de Jesus, portanto, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vai ser de repente. E 45 em diante a gente tem: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido?
Feliz o servo, ele está falando do servo, feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar, dando alimento, cuidando da casa, cuidando dos conservos. Garanto-lhes que ele o encarregará quando voltar, aquele servo bom e fiel, a ele vai ser confiado muito mais. Bom está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Porque, gente, o que Deus nos dá para fazer nessa terra é pouco. Comparado ao que Ele tem para nós em toda a eternidade, o que Ele tem para nós aqui e tem me confiado, e a você, Yara, para fazer nessa terra, é pouco. Mas o que Ele quer e pede de nós é que a gente seja fiel no pouco. Porque Ele vai dizer, foste fiel no pouco, e porque você foi fiel no pouco, eu vou lhe colocar sobre o muito. Eu vou lhe dar, você deu prova que é fiel, você vai receber muito mais. Para tomar conta, viu? Meu pai era que dizia isso. Eu não acho que a gente vai ficar na eternidade só, aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Não, tem coisa. Olha, o universo é grande, viu? O universo é grande. Ele disse que ele constituiu reis e sacerdotes. A gente está sendo treinado nessa terra para alguma coisa grande na eternidade. Se a gente é fiel aqui, recebe a coroa da vida e vai ter muito mais. A gente não consegue administrar os 100% e fica questionando os 10%. Sabe? Incompetente para administrar as finanças. Como é que vai receber o quê? Garanto-lhes que ele encarregará de todos os bens, verso 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga assim mesmo, meu senhor está demorando. Não vem mais não. Estou cansado dessa fidelidade. Isso cansa. Porque fidelidade, honestidade, vida reta, vida íntegra, é desgastante, né? É, gente, a carne não gosta não. Aí, meu senhor não vem, meu senhor está demorando. Cansei. Foi isso que o servo disse. Então, ele começa a bater em seus conservos, começa a fazer a coisa de qualquer jeito, começa a servir de qualquer jeito, não quer mais trabalhar, não quer mais servir na igreja. Estou cansado. Beber com os beberrões. E aí, o senhor daquele servo, verso 50, virá num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Na vida militar também a gente tinha isso, chamava de inopinada. Era uma revista que era feita, uma visita que era feita, quando a gente não esperava. Pense, era o pior momento, líder. A gente terminava uma limpeza, terminava uma faxina, aí tal coisa, e aí, eu me lembro dessas cenas, o cidadão vinha a faxina, aí passava o dedo assim, em cima do mural da janela. Pô, você não quer ir embora não, amigo. Tudo sujo, faça tudo de novo. Aí a gente ia fazer tudo de novo? Não, a gente só limpava onde ele passou o dedo. O resto estava limpo. Aí ele voltava. Quando ele voltava, ele ia passar o dedo aonde? Em outro lugar, que ali ele não ia passar. Oxe, eu disse, ali ele limpou. Aí ele achava outro lugar. Essa era a brincadeirinha. A gente só saía meia-noite, hein, André? Porque enquanto ela achava lugar... Não estou fugindo, gente. É que o Senhor vem num dia que a gente não espera, está desatento. E aí o resultado? 51. Ele vai punir. Como é que o texto diz? Ele o punirá severamente. Porque ele é Senhor. Ele é Senhor. E Senhor manda. E servo vai punir severamente e lhe dará lugar com os hipócritas. Gente, quando Jesus voltar, presta atenção, a gente está finalizando. Quando ele voltar, a misericórdia acabou. Já pensou nisso? Quando Jesus voltar, é sem misericórdia. Ele volta como juiz para sentenciar.
É por isso que está assim. Aí tem muita gente enganada, o quê? Vai no amor, vai no amor e tal, nos braços do pai, no colo e tal, e vai esquecer. Mas quando ele voltar, as chances que tinham que ser dadas, então ele diz, ele vai punir severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde há choro, na verdade aí está no futuro, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente não pode esquecer que Jesus disse que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão passar, mas as palavras de Jesus não vão passar. E eu encerro com um texto de 2 Pedro 3, ainda falando sobre essa atenção. A partir do 11 diz assim: visto que tudo será assim desfeito, já que você sabe que assim vai acontecer, se você acredita na Bíblia, se você é cristão, se você acredita em Jesus, você acredita no que está escrito, já que você sabe que vai ser assim, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro pergunta. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aí dá o conselho: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como é que a gente apressa a vinda dele? Ganhando almas para Jesus. Porque um dos sinais é: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, igreja, quanto mais você está enojado com esse mundo, você não está aguentando mais, pregue, testemunhe, evangelize, discipule, ganhe almas para Jesus. E aí você vai apressando a volta de Jesus. Apresse a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.